A mensagem de hoje tem como título A Cura do Leproso. Está no capítulo 8 de Mateus, versículos 1 a 3, que passamos a ler. E descendo Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que um leproso veio e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Prezados ouvintes, uma situação que era comum nos tempos de Jesus aqui na terra era o problema quanto aos leprosos. A lepra era uma doença mais temida da antiguidade. Não só por ser uma enfermidade que destruía o corpo, mas também por ser uma doença social. As chagas desenvolvidas da lepra desfiguravam o enfermo, o odor e suas feridas causavam asco geral. A separação social era terrível. Os doentes tinham que ser isolados do restante da comunidade, ele não teria mais contato com a sua família, estaria separado para sempre de sua esposa, filhos e amigos. Isso a uma vida solitária ele estava destinado. Não podia se aproximar de ninguém a uma distância menor de 15 metros. Em um dia com vento mais forte, a distância subia para 60 metros. Cobria a sua boca ao falar para não propagar a lepra e tinha que gritar quando visse alguém próximo a ele: imundo, imundo. E quando alguém se aproximava, nunca mais poderia tocar-se na sua família. Nem mais abraços com seus filhos, só os veria de longe. E com o tempo acabava abandonado. Era como ser sepultado em vida. Aqui está a situação de um homem que, embora tal situação, ele rompeu com todas essas proibições e, quebrantado, humilhou-se aos pés de Jesus, rompeu com muitos grilhões para poder se aproximar de Jesus. Somente pela fé gerada pelas palavras ternas de Jesus poderia fazer um leproso ultrapassar essas barreiras a que nós nos referimos. Então, a sua fé era muito grande e a sua coragem maior ainda de romper com todas aquelas proibições diante de uma multidão que, como sempre, cercava a pessoa de Cristo. Dificilmente alguém se aproximava dele, porque era muito grande o povo. E ali estava o leproso, uma vida devastada pela lepra, até o dia em que ouviu falar de Jesus, de como o mestre andava com os oprimidos e ignorados da vida, brotou a esperança em seu coração, mas poderia ser apedrejado ao aproximar-se de alguém. Mas corajosamente o andrajoso se esconde entre a multidão. Ao ouvir as palavras de Jesus, não teve mais dúvida, jogou-se a seus pés e o adorou. E Jesus, compadecido dele, sentindo a sua miséria, sabendo da terrível solidão e separação de sua família, moveu-se de íntima compaixão e o tocou e o curou, como diz a Bíblia. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. É o que nós lemos em Mateus capítulo 8, versículo 3. Então aqui está o que nós denominamos o grande amor de Jesus pelos necessitados, pelos doentes do seu tempo. E Jesus quebrou o costume ao tocar o leproso. Um homem são não poderia tocar no leproso. Ele poderia tê-lo curado com apenas uma palavra,
Mas Jesus mostrou toda a sua humanidade e amor. Jesus estava a curar naquele momento não só o corpo, mas com o toque ele curava também a alma tão ferida daquele pobre homem. E só Jesus conhecia o sofrimento daquele homem. Só Jesus sabia de suas lágrimas, de seus pesares. E Jesus o toca com amor, um toque de paz e consolo. E Jesus continua compadecido de muitos ainda hoje. Não sei se você sabe disso, prezado ouvinte, que Jesus apresenta na Bíblia um convite geral, podemos dizer até universal, sem distinção de pessoa, sem distinção de posição social. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Disse ele: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E muitos são como o leproso, que queria ser limpo de sua enfermidade, mas não podia a si mesmo se limpar. E muitos querem vir a Deus, mas há um temor, um medo. Estão miseravelmente presos por paixões, por pecados, por vícios, por crimes. Querem ser libertos, mas não podem a si mesmos se libertar. Jesus se compadece e está movido de íntima compaixão por esses. E eu quero concluir esta palavra dizendo: se você hoje permitir que Jesus lhe toque, quero reafirmar que Ele tem o poder para curá-lo, para limpá-lo, para transformá-lo numa nova criatura, como diz o texto bíblico. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E Jesus declarou mais em João capítulo 8, na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 31, ele disse o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que tal, amigo? Que tal, ouvinte? Ficar livre da opressão, da bebida, do cigarro, do vício e outros pecados que enojam a vida do ser humano. Não tenho possibilidade de escapar, de fugir. Quero, mas não posso. Venha Jesus. Ele não rejeita o cansado, o oprimido, mas oferece libertação para todos que se chegarem a Ele. Amém. A Ele.